canadenses, hoje eu trouxe aqui a minha irmã, Patrícia, então, que trabalha aqui comigo no Kit no Canadá e que veio para o Canadá através de um Working Holiday Visa, né? Então, ela vai contar um pouquinho da história dela, vai contar como foi que ela conseguiu, então, essa permissão de trabalho, como é que o marido dela também conseguiu uma permissão de trabalho. Vocês deixaram perguntas pra gente no Instagram que ela vai responder, mas a ideia é que a gente torne essa live meio que um bate-papo, a história dela e tudo mais, e se for necessário, então, responder como pergunta mesmo, a gente vai responder também, e vocês podem também perguntar aqui no chat também, para que ela possa responder dentro da meia hora de live dela. Então vamos lá, Paty, apresente-se e conte essa história. Bom, gente, eu sou irmã da Kate, que vocês já conhecem, e a minha história é um pouco complicada. Eu ia vir para o Canadá em 2017, e aí mudamos de ideia, eu me inscrevi para um college, mudei de ideia, eu fui para a Espanha, e aí 5 anos depois eu consegui a nacionalidade espanhola, e aí depois de 5 anos com a nacionalidade, a Kate falou, ué, você não quer vir para cá, para o Canadá? E aí ela falou, existe o Working Holiday Visa. Eu comecei a pesquisar sobre o assunto. A gente veio aqui em abril desse ano fazer uma visita exploratória. E aí todo mundo falou, a gente tem amigos aqui também que moram aqui, falando, pô, vocês têm que vir para cá, vocês têm que vir para cá, vocês têm que vir para cá. E aí a gente começou a ver mais sobre o assunto. Surgiu o diabinho e o anjinho falando assim na orelha. E aí a gente falou, beleza, vamos aplicar para o Working Holiday Visa, porque é uma opção muito mais barata, digamos assim, para conseguir vir para o Canadá, e a Espanha permite, é um dos países da lista que permite que você possa vir ter essa experiência fora do país, né? Então foi assim, esse é um resumo da minha história. Olha só quem entrou, mamãe entrou. Oi, mãe. Pronto, então eu assisti as duas filhas na live. Paty, seu áudio tá um pouquinho abafado. Vai. Pronto, agora melhorou bastante. Mas você não tem um fone? Não, tá bom, pode ir. Você passou tanto tempo tentando arrumar esse segurador aí. Bom, tudo bem. Então vamos lá, Paty, vou começar aqui com a primeira pergunta. Quais são os requisitos básicos, né, para o Working Holiday Visa e se tem limite de idade? Tá, então, o Working Holiday Visa, ele sim tem um limite de idade, dependendo da sua nacionalidade. Então, você tem que ter entre 18 e 30 ou 35 anos. No caso da Espanha, são 35 anos, que foi como eu vim. E tem vários requisitos, mas eu anotei aqui para não esquecer. Peraí, vamos lá. Primeiro, você tem que ser cidadão do país. Depois, você tem que ter um passaporte válido. Na Espanha, você tem que provar que você tem um endereço residencial lá. Na Itália também. Isso, tem alguns países que tem esse negócio de pedir o endereço residencial, e a Espanha é chatinha com isso. Muita gente teve visto negado porque não tinha como comprovar que estava morando lá e tinha o endereço. Você também tem que ter, no mínimo, 2.500 dólares canadenses se você não tiver a passagem de volta. Se você tiver a passagem de volta, desculpa, ao contrário. Se você não tiver a passagem de volta, eles normalmente... o ideal é você ter um pouco mais para comprovar, mas eles pedem um mínimo de 2.500 dólares canadenses. E essa comprovação... É importante dizer que essa comprovação não é na hora da aplicação do Working Holiday Visa. É quando você entra aqui. Isso. E também o seguro de saúde. Eles pedem para você ter o seguro de saúde. Durante toda a estadia. Isso, durante toda a estadia. Tá. Eu acho que basicamente... E pagar as taxas, né? Pois é. Então vamos lá. Posso aplicar estando no Canadá? Se você for de um país que não tenha esse negócio que tem a Espanha, por exemplo, pode, não tem problema nenhum. Mas, Paty, eu vou te dizer, eu tenho uma cliente que a gente fez a aplicação dela de Working Holiday Visa italiano, daqui de dentro. Ela tinha o comprovante de um mailing address, porque na verdade precisa ou de um endereço residencial, de um residential address, ou do mailing address. Ela tinha um mailing address, a gente fez a aplicação dela aqui dentro e deu tudo certo. Tá lá com o Working Holiday Visa lindo, maravilhoso dela. Então pronto, gente, pode. Então, foi difícil conseguir a documentação? Quais documentações devem ser traduzidas? Não, olha só, a documentação é muito fácil. Na verdade, assim, para mim foi muito fácil porque eu vim
Na Espanha, para você conseguir o certificado o da polícia, é muito fácil de conseguir, ele sai na hora. Eu enviei o certificado da Espanha, enviei o certificado do Brasil, porque, se não me engano, ele pede dos últimos 5 anos de países que você viveu. E aí eu botei esses dois, e eu acho que de documentos eles não pediam muito mais coisa, eles pediam currículo. Que mais a gente mandou? É o formulário 5707. Ah, bom, aí formulários. Aí formulário é só você preencher o formulário, não tem muita dificuldade para preencher. Mas, tipo assim, eu sei que tem alguns países que é um pouco difícil de conseguir. Sei lá, Japão, China, tem alguns países que eu vi em outros grupos que é um pouco mais difícil você conseguir esse Police Records, mas para a Espanha foi fácil. E pro nada consta da Polícia Federal também é ridiculamente É fácil, muito sai na hora. fácil, é de graça. Na Espanha eu acho que tinha que pagar alguma coisinha, mas não era nada absurdo. Então vamos lá. Quais são os custos envolvidos na aplicação? Depende se a consultora é sua irmã ou não, né? Mas para mim foi, ó. É, então, se você quiser fazer com alguém, você tem que pagar essa pessoa que está fazendo, mas você pode fazer sozinho também. Aqui tem muita informação para vocês poderem fazer sozinhos se vocês quiserem. Mas você tem que pagar, eu acho que US$ 156 não sei se era da biometria e depois mais US$ 100 do visto, que te pode confirmar. São US$ 85 da biometria, são você falou 126? É porque no total eu 156. acho que são 341 biometria, a taxa Pode do ser. Open Work Permit e a taxa do Working Holiday Visa. Acho que dá 256 mais 85. Isso. Eu não me lembro se a biometria foi esse valor, mas eu acredito na sua memória. Na minha experiência, né? Eu acredito que na minha memória é doce. Então vamos lá. Todo ano tem sorteio do Working Holiday Visa? Tem alguma data durante o ano para aplicar para o Working Holiday Visa? Então, assim, eu acompanhei desde esse ano, mas eu acredito que todo ano sim tem o Working Holiday Visa e agora ele está fechado. O pool está fechado, mas ele normalmente, se não me engano, ele abre em janeiro e ele costuma fechar ali para outubro. Então, nesse momento está fechado, mas em breve ele já vai estar aberto. Paty, precisa de dupla cidadania? Depende. Na verdade, assim, se você for português, se você for italiano, não precisa. Se você só for brasileiro, aí sim você precisa ter uma dupla cidadania para você poder participar do programa. Tem entrevista em inglês para testar o nosso nível de inglês? Não, só para o seu empregador. Se o seu empregador provavelmente vai ser em inglês, mas não para o visto, né? Só para você conseguir talvez uma oferta de trabalho. Working Holiday Visa é a melhor opção, na verdade, é uma opção melhor do que college? Então, inicialmente eu vinha com a opção do college, né? Eu não tinha a segunda nacionalidade, né? Porque foi uma coisa que eu resolvi fazer muito depois. E eu esqueci a pergunta. Eu perguntei se o Working Holiday Visa é uma opção melhor do que o college. Ah, sim, então. Por quê? Porque você não precisa comprovar a renda. Tipo assim, você pagar, na verdade, você vai pagar essas taxas que a gente falou agora, e você não precisa pagar nada mais. Óbvio, você vai ter os custos de uma pessoa normal que está vindo morar no Canadá, mas você não tem que pagar college, você não tem que pagar nada, e isso facilita bastante a questão até de fazer o visto, né? Porque você não tem, eu preciso comprovar tantos mil reais ou dólares ou alguma coisa do gênero para você conseguir ter o visto aprovado. Depois que sai o sorteio, até quanto tempo posso levar para ir? Você tem 1 ano para entrar no Canadá, depois que... Não, acho que a pergunta é outra. Então tá. Então você tem 1 ano depois que você recebe a carta de aceitação para você poder entrar no Canadá. Na verdade, assim, aí a gente tem algumas coisas que são importantes a gente mencionar. Você entrou no pool, tá? Você vai ser sorteado. Quando você for sorteado, você tem 10 dias para aceitar esse convite. Você aceitou o convite, você tem 20 dias para enviar a aplicação. Então, vai ter todo o tempo de processamento da aplicação. Depois que você é aprovado, você vai ter uma data na sua Letter of Introduction, que vai ser a carta dizendo ali que você foi aprovado, foi emitido um ETA e por aí vai. E aí você vai ter provavelmente aí 1 ano a partir da data da aprovação para você poder entrar aqui no Canadá. No meu caso, a gente aplicou, se não me engano, tipo dia 14 de abril
e o meu processo finalizou no dia 16 de agosto, alguma coisa assim, para vocês terem uma ideia. Mas eu empurrei um pouco para frente. Tudo eu fui empurrando, porque eu queria que saísse mais tarde, eu queria que demorasse a acontecer, porque o meu marido estava com a nacionalidade dele da Espanha para sair. Então, tudo que eu consegui empurrar, fui empurrando, empurrando, empurrando até o último dia e deu tudo certo. A gente veio para o Canadá e, tipo, 2 dias antes saiu o passaporte dele. Então, mas isso é para outra live, depois eu conto. Mas isso é importante, vocês saberem essa informação, porque depois tem outra pergunta que vai ser importante isso. Eu ia falar também de que a biometria na época fez também a aplicação dela ser empurrada para frente, porque na Isso, porque Espanha estava demorando, eu acho que eu demorei uns 40 e tantos dias para marcar a biometria, porque eu não sei como está agora, mas naquele momento eles estavam dando 60 dias para fazer a biometria, porque tava um caos para você conseguir marcar, e realmente eu não consegui marcar com 30 dias. A Kitty ficou um pouco desesperada, falou: vai para outro país, faz em outro lugar, você vai perder o negócio. Eu falei: calma, Kitty, tem uma exceção, tem muitas exceções nesse Canadá. Tem uma exceção que diz que se você é acho que, de países da Europa, você pode fazer essa biometria em até 60 dias. E aí eu fiz a biometria, acho que em 40 e tantos dias, e aí tudo que eu fui. Deu tudo certo. Tinha que dar certo, deu certo. Então, é obrigatório apresentar um endereço no país de cidadania, mais uma vez, a gente já tocou nesse assunto, mas como ela já falou, nem todos os países. Então, Portugal não precisa, acho que Luxemburgo não precisa, eu fiz um recentemente, acho que Lituânia também não precisa. Precisa, com certeza, Itália, que são os mais chatinhos. A gente podia fazer uma listinha, né, Paty, sobre os que precisam e os que não precisam, né? Tá bom. Então, pronto. De repente, a gente publica isso amanhã. Ou durante o final de semana. Eu boto tadinha da Paty, vou botar a Paty para trabalhar no final de semana. Não posso. Então, vamos lá. Como conseguir uma oferta de emprego sem estar no Canadá? Gente, olha só, vocês precisam ter irmãs influentes. E se vocês têm irmãs influentes, vocês conseguem um emprego. É fácil, beleza, tô brincando. Bom, realmente, no final das contas, foi isso, né? Eu consegui a minha oferta de trabalho porque eu tô aqui trabalhando com a Kitty. A verdade seja dita, Patrícia, né? Ela migrou da área de engenharia de produção para a área de bakery, depois para a área de novo do marketing. Né? Então, agora ela está trabalhando com uma coisa, ela se formou na Espanha, uma coisa que para mim ia ser muito útil no Kitchen no Canadá. Então, eu falei, por que não juntar o útil ao agradável, né? Então, pronto. É necessário ter uma oferta de trabalho mesmo tendo o Working Holiday Visa? Não, o Working Holiday Visa ele não exige que você tenha uma oferta de trabalho. Isso rolou durante a pandemia, mas tem um tempo, eu não sei exatamente quando, que eles tiraram esse requisito de você ter a oferta de trabalho para poder vir para cá. Eu tinha, mas não era necessário. E quando a gente está falando de oferta de trabalho, nesse caso a gente não está falando de um LMAE. O que aconteceu no ano passado, quando as vagas do Working Holiday Visa abriram de novo, você precisa de uma carta do seu empregador dizendo que de um futuro empregador, dizendo que vai querer te contratar. É isso, não precisa de LMAE. É uma coisa muito simples. Que foi justamente o que eu fiz para a Patrícia. Eu fiz uma carta para ela apresentar na hora que ela entrasse aqui na imigração, tá? Como foi o processo para conseguir o Open Work Permit do marido? Vai lá, Paty. Vamos lá, gente. Foi uma história um pouco complicada, mas no final deu certo. O que aconteceu? Eu já tinha o meu emprego garantido, mas para o meu marido conseguir vir com o Open Work Permit, eu precisava. Existe uma exceção no site que diz que se você tiver um emprego qualificado, você consegue pedir um Open Work Permit para o seu cônjuge. Beleza. Então, o que eu fiz? Quando eu cheguei aqui no Canadá com meu marido, quando eu cheguei, bom, no aeroporto, né, com os oficiais, eu falei, eu entrei naquela filinha e eu falei, eu tenho Working Holiday Visa, eu gostaria de pegar o meu permit. Beleza. Aí ele fez o meu processo do permit e a gente foi perguntar, porque a gente não sabia muito bem como funcionava essa questão, a gente sabia que existia exceção, mas a gente não sabia muito bem como abordar o oficial lá na hora. Então a gente virou para ele, explicou a história, falou que o meu marido já tinha uma oferta de trabalho aqui, mas ele não poderia trabalhar se ele não tivesse o visto. Então a gente falou com o oficial e aí a gente falou, olha, eu tenho um empregador que vai me empregar, eu tenho uma carta desse empregador,
e tudo mais. E na carta que a Kit fez para mim, tinha a descrição do meu trabalho, tinha qual era o NOC, que era um trabalho qualificado, que servia, tarararará. Aí o moço virou pra gente e falou assim, olha, vocês são casados? Aí a gente falou, somos casados. Aí ele pegou a nossa carta, ele não sabia muito bem dessa exceção, eu tinha um papel que descrevia toda a exceção do próprio site do RCC. E aí ele leu e falou, realmente, existe essa exceção, e ele levou lá para dentro, perguntou para alguma pessoa, e aí confirmou que sim, que ele poderia emitir o visto pra gente. Nesse momento, o Fábio, ele, como eu falei antes, ele tinha conseguido o passaporte espanhol dele, assim, 2 dias antes da gente poder ir para Espanha. Desculpa, para a gente poder vir para o Canadá. Então, toda a passagem, toda a entrada dele foi comprada com passaporte brasileiro. Guardem esse detalhe, que esse detalhe é importante. E aí, quando a gente chegou, aí a gente falou com ele, ele mostrou, falou, tá, tudo bem. Aí ele falou, vocês podem ir ali para esperar um pouquinho, que eu vou fazer a emissão do permit de vocês. Aí ele, Fábio César Lopes, chamou, aí falou, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Aí a gente, ai meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí ele falou, deixa eu fazer uma pergunta, você por algum acaso tem outra nacionalidade? Aí o Fábio falou, tenho. Aí ele falou, então por que você não entrou aqui como espanhol? Aí ele falou, aí a gente explicou, né, que a gente tinha feito todo o processo como brasileiro, porque ele tinha acabado de receber o visto. Aí ele falou assim, olha, eu não vou precisar dizer a ruim para vocês, porque na verdade, como você é espanhol, aqui a gente vai conseguir explicar melhor direito, mas o brasileiro, para ele poder fazer isso no aeroporto, para ele dar o visto do Open Work Permit para o marido no aeroporto, você precisa ter um visto estampado, se você é brasileiro. E para o espanhol, não. Então, aí nesse caso, a notícia ruim não rolou. Então, ele conseguiu o visto e foi bom, porque a gente tinha essa carta da Kit, a gente tinha tudo. A única coisa que ele pediu pra gente, de fato, foi a certidão de casamento. E também essa carta da Kit, claro, mas ele nem pediu a tradução. Eu falei pra ele, você quer a tradução? Ele falou, não precisa, eu consigo ler. Ele era super gente boa, assim. Cada um tem uma experiência, né? O oficial que tratou com a gente foi super gente boa, foi super gentil, a gente não teve nenhum problema com ele. Mas eu vou deixar aqui te explicar um pouco melhor sobre esse negócio dos passaportes. Então, na verdade, assim, isso foi de aprendizado para mim também, porque eu nunca vi essa regra em lugar nenhum no site da imigração. Eu até conversei com outros consultores que também nunca ouviram falar disso. Então, eu não sei se isso foi uma coisa que é um conhecimento interno ali daquele oficial ou não, mas o que ele falou foi o seguinte: a gente tem o quê? Países onde você, tendo aquela nacionalidade, você tem, digamos, um passaporte que você não vai precisar do visto, né? Então você só vai tirar um ETA para você vir para cá, e tem outros que você vai precisar do visto. O brasileiro, ele tá naquele meio do caminho, em que você precisa de um visto, a não ser que você pode tirar um ETA se você tiver tido um visto canadense nos últimos 10 anos, ou se você tiver um visto americano válido. Então você tem essas duas opções. Só que, no caso, a gente não é um visa exempt country, né? O brasileiro. Então, mas o espanhol é. Então, o que esse moço na fronteira falou foi: se você tem, então, um passaporte visa exempt, ou se você tem um passaporte que precisa de um visto, e você tem esse visto, você consegue fazer a aplicação do Open Work Permit na fronteira. Se você não tem o visto, você só tem o ETA, e você não tem um passaporte que é visa exempt, você não pode fazer na fronteira. Então, foi isso que a gente aprendeu. Tem que ser visa exempt ou ter um visto canadense no passaporte. Tá? Tendo só ETA não serve. Ok? Então vamos lá. E é importante dizer isso também, eu gostaria de reforçar que eu botei hoje nos stories também uma experiência de uma cliente minha que também tem a cidadania luxemburguesa, e o marido entrou aqui junto com ela, estava com a oferta de trabalho e não conseguiu fazer num primeiro momento porque eles que pediram um appointment. Vocês podem ver nos stories, mais fácil, né? Então, e também está no highlight aqui de Working Holiday Visa aqui do Instagram, tá? Então, é mais fácil, porque a gente tem muitas perguntas para responder ainda. Então, vamos lá. É possível aplicar para o PGWP após aplicar para o Working Holiday Visa para estender o tempo de estadia no Canadá? Eu vou deixar você responder, que eu não faço a menor ideia, mas eu acho que não. PGWP é para quem estuda. Não, assim,
você pode aplicar para um study permit para tentar estender a sua estadia aqui no Canadá, depois que você termina o prazo do seu Working Holiday Visa. Assim como você pode, né, de repente, fazer uso de outras modalidades dentro do próprio International Experience Canada, mas para o PGWP não dá, porque você tem que estudar antes, né? Nós temos duas nacionalidades. Portuguesa... Oi? Nós temos duas nacionalidades. Portuguesa. É melhor fazer 2 Working Holiday Visas? Temos um filho de 3 anos. Ele pode ir? Então, você pode ou não pode. Na verdade, o que eu vejo é que se você tiver um trabalho qualificado, você não precisa que cada um tenha ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que eu vi em vários grupos, eu nem comentei com a Kate sobre isso, mas eu vi várias pessoas falando o seguinte, bom, nos grupos eles recomendam o seguinte, um tira, e aí o outro pega o que nem eu fiz, né? O outro pega o Open Work Permit, depois tira o outro, e aí você dobra o tempo da sua estadia com o seu parceiro aqui, né? Então isso facilita muito. Você não... Eu tenho uma cliente, na verdade, um casal de clientes, em que eu falei justamente isso para eles, 2 portugueses, e eu falei, olha, não tem necessidade de vocês 2 pedirem Working Holiday Visa agora. Aproveitem para ter 4 anos podendo trabalhar aqui, né? Aí ela falou, não, a gente prefere fazer desse jeito. Tudo bem, sem problema, mas não há necessidade de fazê-lo, tá? Pois é aquele negócio, nem sempre as pessoas são sorteadas ao mesmo tempo, né? Então tem aquele negócio de, meu Deus, não foi sorteado agora. Alguém perguntou aqui como funciona, acho que o pool. Na verdade, o pool os sorteios acontecem para todo mundo igual, tá? Só para responder a pergunta que botaram aqui agora. Então, todo mundo, quer dizer, cada país tem o seu pool diferente, imagino eu, e você tem uma quantidade de chamadas, eles vão chamar, e aí eles chutam a quantidade de pessoas que eles vão chamar eu não sei se é eu acho que era toda sexta-feira, se não me engano. Não, eu acho que era toda segunda ou toda terça. Não. Olha só, não, você... toda sexta-feira eu estava entrando no site. Tá bom. Sexta-feira pode ter sido você, mas normalmente os meus clientes de Working Holiday Visa de Portugal, acho que normalmente segunda-feira. Na Espanha seja diferente. Aí eu não sei. Eu sei que na Espanha, toda sexta-feira, eu saía do trabalho e eu ficava lá dando F5 para ver quando que ia sair o sorteio, para ver se eu ia conseguir. Gente, foi um quando eu entrei, já não tinha mais vaga. Inscrevam-se no início do ano, por favor, façam isso, não sofram que nem eu. Porque eu entrei só em abril, e aí já tinham poucas vagas, porque a Espanha tinha feito já muitos sorteios e já tinha entrado muita gente. Então, se eu não me lembro, se não me engano, eu tinha, sei lá, 120 vagas. E aí, toda semana eles chamavam assim, 37, 20, não sei quantos, 60. Então, eles vão aumentando a quantidade de chamadas, porque, na verdade, muita gente vai ou rejeita, ou não aceita, ou, sabe, tem cada uma coisa. Então, o número... Ou não eles tem chamam... comprovante de residência. Pois é. Então, muita gente na Espanha perde por não ter o comprovante de residência, porque não acha que tá tudo certo. Eu não tenho, aí tá tudo certo. E aí, depois recebe mais negativo e vem chorar. A gente avisa. Muitas vezes. E se depois de 11 meses não receber o ITA, como irão aplicar para o Bridging Open Work Permit? Sei não. Responde aí. Então, o que acontece? Na verdade, assim, isso é uma estratégia que consultoras de imigração usam, né? Então, quando você precisa se manter em maintain status, continuar trabalhando para angariar aquele 1 ano de experiência de trabalho. Porque, como vocês devem saber, a pessoa ela já ganha a experiência de trabalho canadense com 11 meses de experiência de trabalho. Isso não significa que ela deve enviar a aplicação dela antes de completar, de fato, os 12 meses. Então, o que dá para ser feito é enviar uma aplicação de Bridging Open Work Permit, ainda sem o AOR, né? Então, e esperar sair ser chamado, enviar a aplicação, enviar o AOR. Então, por fim, por web form para o IRCC, para ele finalizar a aplicação como um Bridging Open Work Permit, tá? Então, durante a pandemia, a gente teve muita gente que ia perder a possibilidade de continuar trabalhando enquanto estava sem sorteios, né? Vamos combinar que a gente passou meio ano sem sorteios de Canadian Experience Class, Federal Skilled Worker, e as pessoas estavam aqui dentro e elas precisavam renovar os status delas e elas não tinham como. Então, muita gente simplesmente fez uma aplicação para continuar trabalhando, aguardando, então, esses sorteios, e a gente está vendo justamente
um tempo de processamento de pelo menos 6 meses para aplicações de Open Work Permit, e eu acredito que é por conta disso também, para conseguir segurar aquelas aplicações daquelas pessoas, para dar o maior tempo possível para elas poderem esperar um sorteio e conseguirem entrar. Tá? Então, é assim que a gente pretende fazer. Se for necessário, né? Porque a gente tem outros planos aí na cabeça. Mas a gente conta, quem sabe, outro dia. Então, vamos lá. Se o oficial te dá menos de 2 anos, no caso do Working Holiday Visa português, como posso fazer a extensão depois? Eu é para você responder. Pode responder. Você vai responder melhor que eu, tenho certeza. Ah, não. Tudo bem. A entrevistada é você, né, gata? Mas eu não sou portuguesa. Tá bom, ok. Então, vamos lá. Eu também não sou portuguesa. Tudo bem, deixa eu responder. Então, o que acontece? Eu já tive clientes que receberam menos tempo de Working Holiday Visa porque o oficial deu o tempo errado. Então, deu o tempo da Letter of Introduction, não o tempo do Working Holiday Visa de fato. E aí eu nunca tentei fazer uma extensão desse tipo, até porque foi uma decisão do oficial. Não teve nada a ver com... Muita atenção quando vocês entrarem com o Working Holiday Visa, confirmem que a data está correta, porque se você não corrigir ali na hora, é um estresse para corrigir. Eu nem sei se dá para corrigir na verdade, mas eu vejo muita gente chorando em grupo porque ou o oficial deu a data errada, ou... Não, isso foi uma coisa que na hora que a Patrícia estava aqui, que eu estava que eu estava esperando a Patrícia chegar, eu só ficava, tenha certeza da data que colocaram. Você vai dar 1 ano e não sai desse aeroporto até ter certeza que eles colocaram a data certa. Pronto. E aí o outro motivo é, digamos, você botou um passaporte que tem uma validade de 1 ano e meio. Então, você pode, então, fazer a extensão do seu Working Holiday Visa para que você tenha os seus 2 anos de Work Permit. Então, já fizemos esse tipo de aplicação também de extensão sem nenhum estresse, tá? Vamos lá. Então, com Working Holiday Visa, a condição financeira é tão primordial quanto quem vai estudar? Não. Mas você tem que cumprir os requisitos mínimos. Não, você tem que cumprir os... Cara, mas é muito diferente você cumprir $2.500 ou $3.500 se você não vem com a passagem, mais ou menos é um estimado legal, do que você tem que comprovar, sei lá, cento e tantos mil reais ou muito mais do que isso, não sei exatamente quanto, para você conseguir vir estudar. Fora que você gasta muito mais, né, para fazer esse tipo de processo. Com ano de Working Holiday Visa, posso aplicar para o Express Entry e ser elegível para o Canadian Experience Class? Acho que pode. Mas se você trabalhar nos tiers de 0 a 3, pode. Pode, tá vendo? Foi a primeira vez que a Paty aplicou para o Working Holiday Visa e a possibilidade negativa é mesmo o quê? Foi a primeira vez que a Paty aplicou para o Working Holiday Visa? Isso é uma pergunta, tem uma vírgula, então vamos fingir que é uma pergunta. E a possibilidade negativa é a mesma porcentagem das demais? Eu entendo que, tipo, eu não sei se a pessoa quis perguntar se ela tem sei lá, uma oferta de trabalho, então ela tem maior, ou se eu tenho alguma regalia para não ser negado, entendeu? Tipo, o percentual de negativas é igual para todo mundo? Eu acho que sim. Tipo, se você não cumprir com algum requisito, você vai perder o processo, né? Não sei se era bem isso que você está perguntando, mas... A única regalia que ela tem é ter a minha pessoa como irmã, né? Então, especialista no assunto, então. Então, vamos lá. Quais as chances de PR com Working Holiday Visa? Eu acho que agora sou eu falando, né? Ou você quer falar? Não. Não? Então, gente, vocês vindo com Working Holiday Visa, vocês podem tentar processos provinciais, vocês podem também tentar processos federais, então, como o próprio Canadian Experience Class. Então, digamos, eu agora, ontem mesmo recebi um ITA de um cliente que veio aqui como cônjuge de uma aplicante que tem o Working Holiday Visa português, né, que a gente fez o Working Holiday Visa dela, e ele veio, trabalhou junto, conseguiu um ano de Canadian Experience, ela também tem um ano de Canadian Experience, mas como ele tinha uma nota de inglês mais interessante, ele foi o aplicante principal e tá tudo certo. Então, assim, dá para usar tranquilamente. É uma permissão de trabalho aberta como vocês teriam uma permissão de trabalho aberta se vocês fossem cônjuges de um estudante, ok? Tendo $2.500 mais a passagem, mais 2 anos de plano de saúde. Consigo visto de 2 anos? Cidadã portuguesa. Se você cumprir todos os outros requisitos... É que não são só esses, né? Mas se você cumprir todos os outros requisitos e o oficial achar que você cumpriu todos, eu acho que não tem motivo para você ser negado. Depois tem que voltar para o país de origem necessariamente?
Então, como a Kit está falando aí, existem muitas formas de você, com essa experiência, você conseguir migrar. Você pode voltar se você quiser, ou se você quiser fazer algum processo para você poder conseguir uma residência permanente, você pode, e você conseguir, né? Você pode ficar no Canadá, imagino eu. Vi em outra live sua sobre ativar o visto depois de conseguir o job. Como é que funciona isso? Então, pelo que eu estava vendo em outros grupos também, muita gente entra como turista. O que acontece? Se você vem sem um emprego, você ativa, como eu ativei no aeroporto, o seu tempo já está correndo, né? Então, se você precisa de um ano de experiência para você poder imigrar, e você perde esse tempo procurando um emprego, você já perdeu, sei lá, um mês do seu visto enquanto você estava procurando alguma oportunidade. Então, o que muita gente faz consegue um emprego, fala, eu tenho direito a faz o processo, né? Fala que você está fazendo um Working Holiday Visa, que você tem lá uma carta dizendo que, um papel, na verdade, do governo, dizendo que você tem esse direito, e vai até a fronteira, ou faz uma viagem, de qualquer forma você vai ter que ir até uma fronteira, e aí você pede para ativar o seu Working Holiday Visa na fronteira. Acho que é isso, né, Paty? Já explicamos muitas coisas. Explicamos muito. E, Tinha gente, mais uma vez, assim, essa semana é a semana de Working Holiday Visa aqui no Kit no Canadá, então vocês têm conteúdos diferentes sobre o Working Holiday Visa aqui, às vezes até um pouquinho repetidos. Eu não permito que vocês saiam dessa semana aqui do Kit no Canadá sem saber tudo sobre o Working Holiday Visa, tá? Então, Paty, muito obrigada por ter cedido todos os seus conhecimentos e a sua experiência para todos os nossos telespectadores. muito de nada. São nossos seguidores, né? Não são meus seguidores, são nossos. Agora já são nossos e podem mandar bastante mensagem que eu respondo todas. Ela responde. Eu por enquanto, tô aqui um pouco ausente, mas ela responde. Se quiserem fazer os processos também, pode mandar mensagem, mandar e-mail, tá tudo certo. Então, beleza. Então, acho que é isso, gente. Senta o dedo no joinha, no coraçãozinho aí para agradecer a Paty. Paty vai aparecer mais vezes aqui no Kit no Canadá, de repente fazer mais lives aqui no Kit no Canadá. E está sempre convidada, Paty. Sempre que quiser falar aqui, é só falar, Kit, eu quero fazer uma live com você, tá tudo certo também, a gente faz. Essa live vai ficar disponível no YouTube e aqui no IGTV, então acho que é isso. Quer se despedir do povo? Gente, muito obrigada a todos que participaram e que estão aqui nesse dia de Jogo do Brasil, que eu achei que não ia ter ninguém, ia estar só eu aqui e a minha mãe. Mas queria agradecer a todo mundo que está aqui e é isso aí. Qualquer coisa, se precisarem, tô sempre no direct. E a sua mãe também ia contar seu marido também? Eu não sei se ele tá assistindo. Aqui, ó, Fábio César Lopes aqui, mandando um monte de carinha.